Vamos lá! Eu quero te contar hoje 5 segredos sobre a igreja que você deveria saber, mas ninguém te contou. 5 segredos. Você duvida? Então vem comigo que eu vou te mostrar. E esses 5 segredos eu vou colocar hoje sobre o arcabouço, sobre o guarda-chuva do tema fagulhas, acendendo uma cultura de multiplicação. E por que esse tema? Porque o fogo, ele é muito interessante. O fogo, ele se alastra. O fogo, ele transforma por onde ele passa. Ele é incontrolável, ele se espalha e se multiplica. O fogo é complicado. Se você é fã de Chicago Fire, aquela série como eu, então você sabe do que eu estou falando. Eu não sei se você já presenciou um incêndio, você já passou por isso? Eu já presenciei um incêndio perto da minha casa. Quando eu morava lá na casa, lá no Rio, na casa da minha mãe, do lado tinha uma casa de veraneio, uma casa muito bonita, muito linda, com um quintalzão descendo assim, onde tinha várias árvores frutíferas e eu cansei de me balançar naquela goiabeira e subia naquela goiabeira para comer goiaba, tinha pé de limão, pé de laranja, tinha um monte de coisa. E a casa era muito bonita, era uma casa de uns senhores que moravam na cidade do Rio de Janeiro. Eles iam para lá só em período de férias, porque era uma casa de veraneio. Com o tempo, esses senhores foram ficando velhinhos e começaram a emprestar a casa para os familiares, para os parentes. Até que um determinado dia, um conjunto de convidados estava ali e eles fizeram um churrasco. Fizeram um churrasco, sabe aquelas churrasqueirinhas portáteis de metal que talvez você deva ter na sua casa? Eles fizeram um churrasco, passaram a tarde e foram embora no sábado, no final da tarde eles foram embora. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram a churrasqueira, eles apagaram o fogo da churrasqueira, jogaram água na churrasqueira, pegaram aquela churrasqueira e colocaram dentro de casa. Fecharam a casa e foram para o rio. O que aconteceu? O fogo não apagou totalmente. O calor foi se mantendo ali. Coisa que só amadores fazem, que é jogar água na churrasqueira para apagar o fogo, né? E racha a churrasqueira do indivíduo. Quem já passou por essa experiência, levanta a mão. É de ficar bravo que alguém vai apagar o fogo da sua churrasqueira e vai jogar água, né? Miséria. Mas aí eles colocaram a churrasqueira dentro da casa, trancaram a casa. Quando deu mais ou menos umas 9 horas da noite, nós começamos em casa a ouvir e sentir. Na verdade, a gente não estava em casa, a gente tinha saído, nossa família tinha saído, e a gente ficou sabendo que estava pegando fogo uma casa no endereço tal, no bairro São Judas Tadeu. Nós ficamos apavorados porque podia ser a nossa casa. Então nós fomos para casa e quando nós chegamos, aquela casa maravilhosa, linda, bonitona de veraneio estava toda em chamas. E carro de bombeiro, e um negócio louco lá na frente. Por quê? Porque eles guardaram a churrasqueira ali dentro, aquele calor foi se acumulando, pegou na fiação elétrica, deu um incêndio elétrico, o negócio pegou, o bicho pegou e foi-se. O fogo é assim. A casa foi destruída. Eles reconstruíram a casa, reformaram, venderam, porque eles não queriam mais passar por esse tipo de situação. Mas quando o fogo pega, ele pega com força, ele alastra e ele é meio incontrolável. Haja bombeiro. E a intenção de Jesus é acender uma fagulha de multiplicação em nosso coração para multiplicar dentro da gente aquilo que ele entregou. E é nisso que residem esses 5 segredos que eu vou te falar hoje, que você deveria saber, mas não te contaram. E esses 5 segredos estão contidos na carta que um cara chamado Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu para uma igreja que estava se formando numa cidade, na época dele, a cidade de Éfeso. Aquela cidade, ele passou por lá, ele teve um relacionamento com aquelas pessoas, ele formou discípulos naquela cidade e ele foi embora. Em determinado momento que ele estava preso, na cadeia, literalmente, apóstolo Paulo, o que aconteceu? Ele escreveu uma carta para essa igreja, para essa comunidade, para esse pessoal, porque esse pessoal estava com um problema de unidade, eles estavam com problemas de viver a unidade na diversidade. Então Paulo começa a tratar de alguns problemas, inclusive isso, e quando ele começa a tratar sobre isso, ele solta um segredo impressionante sobre o que Deus pretendia, esperava, queria do povo dele. Olha só como é que começa isso. Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo vai falar assim: por isso,
porque ele já vem, por isso é conclusivo. Então, ele vem dizendo no capítulo 1, 2 e 3, dizendo que da unidade, dizendo que a gente deve viver em unidade, porque há só um Deus, um só batismo, um só Espírito, mas ele age através da gente de formas diferentes. Nós somos usados por Deus e temos atuações diferentes. Mas o Deus que nos comissionou é um só. E aí ele começa a falar, por isso, porque Deus é um só e a gente tem uma diversidade de pessoas na comunidade, eu estou preso porque sirvo o Senhor Jesus, ele estava preso literalmente, não é metafórico. Então ele fala, por isso, eu, que estou preso porque sirvo ao Senhor Jesus, peço a vocês que... O que ele pede? Ele pede para que a gente viva de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. E isso me suscita uma questão. O que Deus quis quando nos chamou? Viver de acordo, ou seja, há uma intenção por trás, há uma intenção de Deus quando nos chamou. E quando a gente pensa, o que Deus espera de nós quando Deus nos chamou? Eu tenho certeza que se você for responder isso, o que vai vir à sua cabeça são uma série de comportamentos. O que Deus quis? Que a gente fosse humilde, que a gente fosse amável, que a gente fosse paciente. Mesmo em tempo que a esposa está em TPM, a gente precisava entender isso. Então, a gente começa a pensar esse tipo de coisa. Que o que Deus quer da gente é uma questão de comportamento. E é isso mesmo que Paulo vai falar nos versículos a seguir. No versículo 2, 3, 4, 5... E a gente entende que então o que ele está querendo dizer é que Deus quis que a gente se comportasse bonitinho e certinho. Mas não para por aí. Quando a gente continua lendo o texto, Paulo começa a desenrolar um novelo e ele nos conta esses 5 segredos da igreja que ninguém te contou e você deveria saber. Você está pronto? Você pegou papel e caneta? Porque eu acho que talvez você nunca tenha ouvido isso. E se você ouviu, depois no final você coloca eu sabia ou quantas dessas você sabia. Beleza? Fechou? Então vamos lá. Qual é o primeiro segredo que Paulo nos revela que todo mundo que está numa comunidade cristã deveria saber, mas não sabe? Primeira coisa é, Paulo nos revela, você tem um dom especial. Olha o versículo 7. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Paulo está dizendo categoricamente, você aí que está me vendo, você tem um dom especial. Você pode não saber. E isso não quer dizer que pelo fato de você não saber, não significa que você não tenha. Concorda comigo? Não significa que você não tenha. Você tem um dom especial. E por que você tem um dom especial? Porque Cristo deu para cada um, ou seja, todos receberam um dom especial. Apesar de Deus ser um, na cabeça e na mentalidade de Deus haveriam atuações diferentes, várias atuações. Então Deus é um e propõe que a comunidade haja na diversidade. E o que ele propõe? Se você está com a sua escritura aberta, sua Bíblia aberta, ou no aplicativo ou no físico, você vai notar que a seguir do capítulo 7, ele usa uma metáfora, ele coloca, porque ele subiu aos céus e deu dons aos homens. Paulo está usando uma linguagem de guerra. Ele está usando uma linguagem quando se conquistava uma cidade, distribuía-se os espólios da guerra. Então ele está dizendo que Jesus ele distribuiu dons às pessoas. E ele começa a explicar mais ou menos da onde ele tira isso. Então a primeira coisa que você precisa saber é que você tem um dom especial. Agora, o segundo segredo sobre a igreja, que ninguém talvez tenha te contado, é que esse dom especial lhe confere uma atuação especial. Pegou? Esse dom especial que você tem te confere uma atuação especial. Versículo 11 fala, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele quem? Jesus. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres.
Dependendo da sua Bíblia, se for uma tradução mais antiga, vai estar escrito pastores mestres. Há uma dificuldade entre os estudiosos de saber se eram pastores e mestres, duas coisas separadas, ou se eram os pastores que eram mestres. Nós vamos ficar aqui com a linha que raciocina que eram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5. Perfeito? Ok? Beleza. Esse dom especial te confere uma atuação especial. Quando você pensa em dom, você automaticamente, a sua cabeça vai pensar automaticamente em talento, que também é um presente de Deus. Mas a gente tem a tendência a pensar que a pessoa que tem o dom é aquela pessoa que tem facilidade de fazer alguma coisa. Ela tem talento para aquilo. Não necessariamente é assim, porque a palavra dom que é usada aqui nesse texto é uma palavra que significa dorea. A palavra em grego doreia. E doreia, ela tem um significado assim. Não é o que a pessoa faz que é o dom. Diferente, por exemplo, o dom de generosidade, os outros dons das listagens que tem na Escritura. Essa qualidade de dom aqui, abarcada pela palavra doré, são as pessoas, ou a atuação da pessoa é o presente para a comunidade. Então, quando Deus diz, ele deu alguns para pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, ele está dizendo que ele deu atuações dessas pessoas para que eles possam agir na comunidade. Então, as pessoas são o presente. Beleza? Então, raciocina comigo. Primeiro, você tem um dom especial. Segundo, esse dom especial, ele te confere uma atuação especial. Raciocina com esse texto. Você está olhando o seu texto na televisão, no celular? Preste atenção no que diz. Diz que Jesus deu dom às pessoas. Ele deu dom para todas as pessoas. E ele escolheu as pessoas e dividiu em 5 categorias. Isso quer dizer que Deus deu dons às pessoas que têm ênfase numa dessas 5 categorias. Calma aí que nós vamos explicar isso melhor. Quando você pensa em profeta, apóstolos e evangelistas, a gente pensa que apóstolos é do período bíblico, aqueles caras que presenciaram Jesus ou que foram chamados pessoalmente por ele. E se você pensou nisso, você está correto. Segundo os estudiosos reformados, por exemplo, eles dizem que os 3 primeiros, apóstolos, profetas e evangelistas, se restringiram ao período bíblico. E é verdade. E que pastores e mestres, esses são os pós-bíblicos e são os dons que atuam na igreja depois que a Bíblia se fechou. Mas o que a gente pode entender de Paulo aqui que não são títulos. Não se referem a títulos ou posições hierárquicas. O que Paulo está dizendo é que as pessoas receberam um conjunto de dons que tem a sua ênfase num dessas 5 atuações. Cada pessoa recebeu um conjunto de dons espirituais com uma ênfase na forma que ele exerce a liderança e o ensino na comunidade cristã. Por exemplo, quem tem o dom de apóstolo não é aquele que vai ser chamado de apóstolo ou pai apóstolo, que vai se sentir acima das pessoas. Não é posição, não é cargo, mas é a atuação. Você está comigo? Você está dando para você entender? Sim ou não? Balança sua cabeça e faz assim, para eu saber, como se eu estivesse vendo você, né? E é por isso que eu preciso de você aí, dizendo no chat se você está entendendo ou se você não está entendendo. Vamos lá. Quem tem o conjunto de dons com ênfase no apostolado, significa que são pessoas voltadas para o avanço da igreja. São as pessoas que ficam sempre pensando no direcionamento da igreja, para onde a comunidade vai. Eles carregam no seu coração o DNA da comunidade. Eles conseguem conseguem conversar e falar da essência da comunidade, porque a comunidade está plantada no seu coração. Está sempre pensando no avanço, na direção, ele tem o DNA. E a atuação dessas pessoas é além da comunidade.
Essas pessoas atuam não só na comunidade, atuam além da comunidade. Já as pessoas que têm os seus dons, na ênfase profética, não é que ela vai ficar recebendo revelações de Deus que não estão em lugar nenhum e falando para as pessoas. Não é simplesmente assim. São pessoas que estão antenadas no que estão acontecendo no mundo e conseguem abrir a palavra de Deus e relacionar a atualidade e confrontar a nossa vida. Esses são as pessoas que têm o seu conjunto de dons com a ênfase profética. O negócio desse pessoal é olhar para a realidade, contextualizar com a Escritura e confrontar a gente para que a gente sempre viva a vida mais próxima do que Deus imaginou. A atuação dessas pessoas, eles estão atuando na fronteira entre a comunidade e a sociedade. Eles não ficam atuando só dentro das quatro paredes. Eles atuam entre a sociedade e a comunidade, dialogando, sempre antenados. Já as pessoas que seu conjunto de dons é focado no evangelista, essas pessoas estão sempre utilizando seus dons em direção aos seus amigos, aos seus parentes e daqueles que não conhecem a Cristo. O negócio desses caras é multiplicação. Eles estão sempre fazendo contatos e amizades, estão sempre tentando multiplicar. Estão sempre tentando fazer com que as pessoas encontrem o seu caminho de volta para Deus. E a área de atuação dessas pessoas é na fronteira entre a comunidade e a sociedade. Eles estão sempre dialogando e sempre trazendo pessoas para conhecerem a Jesus. Eles só sabem falar disso. Agora, as pessoas que têm um conjunto de dom com ênfase pastoral são pessoas voltadas ao cuidado, à orientação de pessoas, à mentoria, ao aconselhamento. O foco dessas pessoas é cuidado e orientação. E eles atuam no pessoal, na igreja local e no tete-a-tete do pessoal. E as pessoas que têm um conjunto de dons, com ênfase em mestres, são pessoas que conseguem organizar as coisas muito fáceis e sistematizam as coisas de uma maneira incrível e tornam as coisas simples para nós. É o tipo daquela pessoa que você chega e pergunta para ela sobre, por exemplo, um texto que é muito difícil de entender, ela te explica em 2 minutos aquilo que você passou o dia inteiro tentando entender e você fala, mas é só isso? É simples assim? Você conhece alguém assim? Vocês estão muito quietos nos comentários aí, não gosto disso. Não gosto. Comentem aí, por favor. Tá bom? E a atuação dessas pessoas com ênfase em mestres é uma atuação, eles têm autoridade na comunidade, autoridade pessoal. Então, presta bem atenção. Você tem um dom especial e esse dom te confere uma atuação especial. Você precisa descobrir aonde você se encaixa. Porque Jesus chamou todo mundo para isso. Nossos dons têm essas ênfases. Uma comunidade, para ela ser viva, para ela dar certo, ela precisa ter essas atuações. Essas atuações. Se você fala, mas Rodrigo, pastor, lá na lista lá, quando ele fala, né, da milagre, de cura, etc e tal, lá, querido, tem uma outra palavrinha que rege aquela lista. É a palavrinha, quando está traduzido para nós como dom, a palavra no grego é phanerosis. Phanerosis significa manifestações sobrenaturais. Aquela listinha que ele deu lá, a gente não tem controle sobre aquilo. Aquilo vem quando Deus quer. E a outra listinha de quando ele fala dos outros dons, aqueles sim, aqueles são dons que são a palavra que rege aquela lista é carisma. Então, das 3 listas de dons, nós temos uma lista que a palavra que rege dons ali é carisma. A outra é fanerose, manifestações sobrenaturais, e essa lista dos doreias. Entendeu? Então você não pode chegar e aplicar tudo e juntar achando que é tudo a mesma coisa. Não é. Nós estamos falando dessa lista aqui dos doreias. Deus chamou você para uma atuação específica e especial. Deus chamou você. E quando eu percebo que eu tenho esse dom e ele me confere uma atuação especial,
Esse é o terceiro segredo da igreja que ninguém te contou. Jesus não te chamou para ser membro de igreja ou ser frequentador de comunidade nenhuma. Jesus te chamou para ser discípulo dele. Discípulo. Ou seja, o discípulo é alguém que está sendo treinado para se tornar parecido com o seu mestre. Essa é a raiz da palavra discípulo. Então, se você entende que você não foi chamado para ser um membro de igreja ou frequentador de igreja, se você entende que ele te chamou para ser um discípulo, a primeira coisa que você faz é jogar para longe de você a cultura do consumidor. Porque consumidor é chato pra caramba. Eu, como consumidor, sou chato. Não sei você. Mas o consumidor, quando ele chega no local e ele paga por aquilo, ele quer ser bem servido. Ele quer que as coisas estejam sempre do jeito que ele pagou para ter. E se as coisas saírem fora, ele não volta mais naquele estabelecimento, vai em outro e procura outro profissional. Porque ele pagou e ele quer ser servido da maneira adequada. Quando o consumismo entra na comunidade, o consumismo perverte os discípulos e faz com que eles deixem de se tornar discípulos para se tornarem meros consumidores da comunidade, frequentadores, membros de igreja. E quando os discípulos, que eram para ser discípulos, se tornam membros de igrejas e frequentadores de igreja, eles se tornam super exigentes. Porque eles estão pagando por aquilo. Se tornam super exigentes. E aí, vem aquelas perguntas, por exemplo, mas pastor, a nossa comunidade deveria fazer um tipo de assistência aos pobres, moradores de rua, você não acha? Pastor, nossa comunidade precisava orar mais, ter reunião de oração, você não acha? Até posso achar, mas o meu conjunto de dons não me direciona para aquilo. Mas se o seu conjunto de dons te direciona para aquilo, aquilo pode começar a acontecer na comunidade. Pastor, essa comunidade precisava de um pouquinho mais. A gente não vê mais milagre, não vê mais cura, né? Por que será? Porque você não ora. Porque você não tem coragem de pôr a mão e pedir para Deus curar. Por isso que a gente não vê cura. Você tem coragem de pôr a mão e pedir, Deus, cura em nome de Jesus? Às vezes aquilo que a gente reclama que está faltando, que a gente não vê na comunidade, a gente não vê porque está faltando atuações. E se está faltando atuações, tem alguém que não entendeu o seu papel de discípulo de Jesus. E duas características do discípulo de Jesus que eu posso colocar para você aqui agora é: o discípulo de Jesus é extremamente obediente, ele busca obedecer extremamente. E o discípulo de Jesus procura se desenvolver. Obediência e desenvolvimento. O discípulo de Jesus está sempre voltado para isso. Ele ouve uma palavra, ele busca extrair o máximo possível daquela palavra. Ele ouviu uma palavra no domingo que falou ao seu coração, ele vai reouvir essa palavra no meio da semana. Ele vai anotar mudanças que Deus está propondo para a sua vida. Ele vai fazer alguma coisa que grave no coração, que seja uma tatuagem dentro dele sobre o que Deus está fazendo. Para que não fique vulnerável a qualquer vento que passe e leve embora aquilo que ele entendeu no domingo. O discípulo de Jesus não está comprometido com a comunidade, com a sua vida, apenas no domingo. Ele tem uma vida de obediência e de desenvolvimento. O discípulo, ele entende que ele está a caminho de se tornar mais parecido com o seu mestre. Consumidores querem sentar na frente de um telefone, de uma televisão, domingo de manhã, e quer que o pastor pregue algo que vá ao encontro do que ele está passando. E se a mensagem for um pouco diferente, ele vai, no final da mensagem, falar: pastor, não estava muito animado hoje não, né? Tá acontecendo alguma coisa lá na casa do pastor, porque hoje a mensagem não foi muito boa não. Não é assim? O consumidor perde a visão, perde a noção. O discípulo está focado. Esse é o terceiro segredo
da igreja que talvez ninguém tenha te contado. Agora eu vou te contar o quarto segredo. Esse é brabo, você está pronto? Número 4. A comunidade tem um papel fundamental em nossa formação como discípulos. A comunidade é fundamental na nossa formação como discípulos. Presta bem atenção nessa frase. Você pode estar em uma comunidade sem ser discípulo, mas não pode ser um discípulo sem estar em uma comunidade. Não tem como. Não tem como. Você pode estar em uma comunidade sem ser discípulo, mas não pode ser um discípulo sem estar numa comunidade. Olha o que o versículo 12, Paulo vai dizer. Ele fez isso. Isso o quê? Ele distribuiu os dons. Ele quem? Jesus. Distribuiu os dons, os 5, beleza? Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Cara, preste atenção no que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que você vai olhar para esse texto, você vai conseguir acompanhar. Produza, vai deixando o texto na tela para o pessoal poder acompanhar dessa vez, tá? Olha só. Jesus distribuiu as pessoas, as atuações, com a finalidade de preparar toda a comunidade para o serviço cristão. Qual é o serviço cristão aqui? O serviço cristão é o exercício do dom. O propósito de você ter um dom especial e uma atuação especial é para que a sua atuação dentro do todo prepare todo mundo, faça todo mundo amadurecer. Agora, se você só for servido, você vai se parecer cada dia mais com um cliente. Se você todo domingo sentar no banco e não fizer nada, se você todo domingo sentar na frente da televisão só para assistir ou do celular e não se comprometer com nada na comunidade, você cada dia vai sendo transformado cada vez mais num cliente. Mas pastor, peraí, mas a gente está online. Não tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer, tanto na celebração como fora. A comunidade está viva, está acontecendo. Tem pessoas precisando de ajuda, tem ideias precisando serem postas em prática. Tem muita coisa acontecendo. Mas se você simplesmente recebe, você vai sendo formado interiormente num cliente. Mas se você levantar o bumbum e servir, durante o serviço, com o exercício do dom, da sua atuação, você se parecerá cada vez mais com Jesus. É a atuação sua dentro da sua área de ênfase dos seus dons que vai fazer com que você seja a cada dia mais transformado e seja parecido mais com o Mestre. Percebe? Quando a gente faz o serviço cristão vai construindo a comunidade, o corpo de Cristo. Percebe como uma das coisas estão tudo engatilhadas, tudo ligadas. Olha o texto. Vai me ouvindo falar e vai vendo isso no texto. O propósito dele ter dado os dons foi para preparar o povo para o serviço cristão, com a finalidade de construir o corpo, construir uma comunidade sadia, construir o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, a comunidade. A atuação dos dons constrói a comunidade. E aí o texto diz, e desse modo todos chegaremos a sermos um na fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras. O que ele está dizendo? Fazendo o serviço cristão, a gente constrói o corpo de Cristo. Construindo o corpo de Cristo, nós temos uma sequência. Quando eu me envolvo na construção do corpo de Cristo, no desenvolvimento dos meus irmãos, quando eu ponho a mão na massa, levanto do sofá, tiro meu bumbum da cadeira e decido encarnar o papel que Deus quis para mim,
que Deus quis para mim, 3 coisas acontecem. Primeiro, eu tenho uma fé firme. Eu começo a saber em quem eu creio. A comunidade começa a ter uma fé firme, uma unidade na fé. Todos nós somos aprofundados, nós sabemos no que cremos. Sabemos o que cremos. Nós não temos mais inseguranças de ler livros, de ver filmes, de conversar com alguém e ter nossa fé abalada. Não, eu sei no que eu creio, eu fiz a minha escolha, estou seguro quanto a isso. Segunda coisa, quando eu tenho uma fé firme, eu sei o que eu creio, isso gera em mim relacionamento profundo com Deus. Eu sei em quem eu creio. A comunidade passa a saber em quem ela crê, em Jesus. Ela sabe o que ela crê sobre Jesus e ela sabe em quem que ela pode pôr a sua esperança, em quem que ela crê, em Jesus. E aí vem a coisa mais maravilhosa para mim desse texto, que ele diz que quando eu desenvolvo uma fé firme e um relacionamento profundo, eu conheço melhor a Jesus, o que o texto está dizendo aí? A última frase, e assim seremos pessoas o quê? Maduras. E alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Vem maturidade. Maturidade é saber como viver. Percebe? Então eu sei o que eu creio, sei em quem eu creio e sei como eu vivo. Mas a comunidade só consegue saber disso e se desenvolver nisso quando todo mundo está fazendo a sua atuação. E é interessante que a maturidade é o último ponto desses 3, porque a maturidade vem com o desenvolvimento dos 2 acima. À medida que eu vou sabendo o que eu creio e eu vou sabendo em quem eu creio, eu vou desenvolvendo maturidade. E maturidade para Paulo é o quê? Me tornar mais parecido com Jesus. Eu tenho a nossa crença centrada em Jesus, a nossa vivência centrada em Jesus. Ele é meu espelho, ele é minha referência. Não tem essa de eu ter uma ética diferente. No meu trabalho eu tenho a ética do trabalho. Quando eu saio, aí eu sou cristão. Não, você começa a entender que você é um cristão e você olha a vida a partir dos óculos de Jesus. E você vai ganhando corpo, vai ganhando maturidade, suas raízes vão ficando mais profundas e mais fortes. Querido, grava isso que eu vou te falar agora. O discipulado de Cristo é inviável de maneira solitária, sem compromisso e sem aliança. Por isso que a dinâmica de Deus é dar dons para a igreja, para que essas atuações da igreja possam provocar maturidade e ajudar no discipulado, porque não há discipulado sozinho. Não há discipulado sem compromisso e não há discipulado sem aliança. E aí, ele fala da maturidade. E para que serve essa maturidade? Versículo 14 do mesmo texto ele diz, então, depois que essa dinâmica toda acontece, ele fala, se isso tudo acontecer, nós não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. O que ele está dizendo? Se todo mundo encarnar a sua atuação e começar a trabalhar para construir uma comunidade saudável, se doando para ela, nós seremos um só na nossa fé, aprofundaremos o nosso conhecimento em Jesus e seremos pessoas maduras. Para que precisamos ser maduros? Para não sermos como crianças. E ele coloca a criança como um antagônico da maturidade. E a gente pensando sobre criança, você que é pai, que é mãe, você vai poder tirar muito mais disso. Eu não sou pai, muito menos mãe, então eu não tenho como tirar muito dessa analogia dele. Mas a dinâmica dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, é bem interessante e eu acredito que você vai poder extrair mais. Mas o que eu extraí disso? Primeira coisa é que criança tem uma imaturidade emocional muito grande.
Perceba, ele contrapõe maturidade e bota criança como sendo o oposto da maturidade. Por quê? Porque criança tem uma imaturidade emocional. Criança chora por tudo. Ela sente algo e não consegue expressar, então ela chora. Ela chora, ela faz manha, ela birra, ela faz manha. Ela chora, porque se ela está sentindo uma cólicazinha, se ela está sentindo alguma coisa que ela não sabe dizer o que é, ela chora. Por quê? Porque criança não sabe administrar as emoções. E tem muito adulto que está me ouvindo, que deveria estar junto com os adolescentes, com a Dani de manhã, nesse mês, que ela está tratando sobre as emoções. Tinha que estar lá fazendo aula. Porque tem muito adulto que está me ouvindo e me vendo, que não sabe dar nome às suas emoções e que não sabe lidar com as suas emoções. Então, simplesmente fazem o quê? Choram, esbravejam, porque não sabem se comunicar, não sabem falar. É uma imaturidade emocional. A segunda coisa que é interessante você pensar no contraponto crianças e maturidade é que a criança tem uma incapacidade de discernir entre certo e errado. Você que é mãe, pai, você sabe disso. Se você piscar o olho, o bicho pega. Piscar o olho, o bicho pega. Essa semana eu estava conversando com uma irmã na mentoria, ela estava contando que a filha dela estava muito quieta, e quando estava muito quieta, de repente, se a mãe quiser se manifestar aí, coloca no comentário, mas eu não vou citar nomes. A filha estava muito quieta, e de repente, ela está andando em casa e ela vê um rastro de Nescau em casa. E ela vai seguindo o rastro de Nescau, que vai subindo pela escada, sai do armário, vai subindo pela escada, e de repente ela sobe a escada e vê a filha de Nescau. Imagina, da cabeça aos pés. Imagina a cena, a casa inteira, pelo menos aquele caminho, cheio de Nescau. Por quê? Porque criança precisa de supervisão. Ela não sabe discernir o certo do errado. Se você não der atenção, crianças aprontam. Mete o dedo na tomada, sobe no sofá, apronta. E nós temos adultos que são assim, incapazes de discernir entre o certo e o errado. E tomam péssimas escolhas, fazem péssimas escolhas. E a terceira característica que eu entendo aqui é que criança tem dificuldade em construir comunidade. As crianças têm dificuldade de contribuir com a unidade do grupo. Você já passou por essa experiência? Tem um monte de brinquedo espalhado, duas crianças brincando. Quando uma pega o brinquedo, a outra fala o quê? Eu quero aquele. Eu quero... Você tem trocentos brinquedos, mas ele quer aquele que a outra pessoa, aquele que a outra criança pegou. Crianças têm dificuldade. Eles só pensam na sua própria vontade, no seu próprio querer, no seu próprio umbigo, em satisfazer aquilo que é deles. Se você conhece alguém assim, por favor, não coloque. Não fale. Mas esse é o propósito dessa atuação especial. É para que a gente deixe de ser criança e se torne maduro. Agora, o quinto e último segredo que deveriam ter falado para você sobre a igreja e não te falaram, é que o seu crescimento impacta todos. O seu crescimento impacta todo mundo, impacta geral. Olha o versículo 15, o que diz? Cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Eu vou ler de novo para você, se você não prestou atenção. Cresçamos nós em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, maturidade, que é a cabeça desse corpo. É Ele, Jesus, que faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si.
É a nossa visão sobre Jesus que nos une, não as nossas diferenças. Não o nosso gosto musical, não a nossa forma que a pregação acontece, não a forma que o culto acontece, não as nossas peculiaridades, mas é a nossa crença nele e a nosso vislumbre de Jesus é que faz eu conseguir ser um com você. Você pode divergir de mim, você tem pensamentos diferentes do meu, mas isso não nos separa, isso nos une. Por quê? Porque nós estamos unidos em Jesus, no que cremos e pensamos sobre ele. É ele que faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Querido, se você não crescer, não se desenvolver, a nossa comunidade, a comunidade que você está, ela não vai crescer em pleno potencial. Ela não vai crescer em pleno, porque o seu crescimento impacta todos. Impacta todos. A sua imaturidade ou a sua falta de botar a mochila de discípulo nas costas, a nossa comunidade não vai atingir todo o potencial. Eu não estou falando isso para você pegar, já que eu estou atrapalhando, eu vou embora. Não, muito pelo contrário. Essa mensagem é um chamamento para a multiplicação, para a gente acender uma cultura de multiplicação dentro da nossa comunidade. Presta bem atenção. Ele faz todo o trabalho. É Jesus que nos une. É Ele que nos coloca e coloca você na cara do gol e fala, pega a mochila, vamos nessa, vamos peregrinar. É Ele que faz todo o trabalho. É Ele que nos deu as atuações. Basta você dizer, eu recebo e vou desenvolver meus dons a partir dessa atuação. É Ele que te convidou. É Ele que te convocou. E esse trabalho só pode ficar completo pela unidade de todas as partes. A comunidade não é a mesma se você não tiver. A comunidade não é a mesma se você não estiver atuando. A comunidade não é a mesma se a gente não estiver desenvolvendo o nosso ritmo. É por isso que eu sempre termino a celebração dizendo, sozinho a gente vai mais rápido. Mas acompanhado a gente vai bem mais longe. E a gente quer chegar rápido ou quer chegar longe? A gente quer ir rápido ou quer ir longe? A nossa jornada não é uma corrida de 100 metros. A nossa jornada juntos é uma maratona. E a gente precisa que cada um coloque sua mochila de discípulo e deixe multiplicar. Porque a sua atuação ativa outras pessoas e outras pessoas vão descobrir os seus dons, as suas atuações através do que você faz, através do que você fizer. Através da sua atuação, quando você está cumprindo o seu propósito, você ativa e desperta outras pessoas para cumprirem o seu propósito. É isso que nós fomos chamados a fazer. Quando você entende o seu papel e se empodera do que Jesus te entregou, uma fagulha se acende e vai se alastrar no meio da comunidade. Vai se alastrar, as pessoas vão perceber, o clima vai mudar e a gente vai viver de forma plena. Você quer viver o máximo de Deus? Você quer viver a plenitude de Deus tem para a tua vida? Você quer mesmo viver tudo que Deus sonhou para você? Comece assumindo a mochila de discípulo e entendendo a sua área de atuação. O seu conjunto de dons tem uma área de atuação. Comece a exercê-lo. Comece a exercer de forma ativa. Você vai experimentar coisas que você jamais experimentou na vida. Você vai ser empoderado de autoridade, de poder espiritual. Você vai ver as coisas acontecendo na sua vida como você nunca viu. Basta você ter a coragem de assumir que você é um discípulo de Jesus a toda prova. Nós somos chamados para multiplicar os dons que recebemos. E Jesus hoje quer acender essa fagulha no teu coração. E eu quero orar. Se você sentiu que está despertando algo no teu coração agora, eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Espírito Santo exploda dentro de você, no teu coração. Eu quero orar para que uma revolução aconteça na tua vida e uma fagulha exploda e queime você por dentro para você ficar cheio do Espírito Santo e você descobrir a sua atuação e encarar
Se você está entendendo que você precisa assumir a mochila de discípulo de Jesus de uma vez por todas, eu quero orar por você. Feche seus olhinhos, fica a sós com Jesus e vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nesse coração que o Senhor despertou e jogou uma fagulha, Espírito Santo, haja como gasolina e faz um incêndio acontecer nesses corações. Em nome de Jesus, sacode e tira da zona de conforto. Mostre a atuação, mostre o dom, ajuda a gente a se entregar de forma plena e que esse coração exploda em clamor, em felicidade, em alegria por estar vivendo a plenitude. Jesus, derrama a tua plenitude sobre essas vidas. Em nome de Deus, dá experiências fantásticas e diferentes e maravilhosas que essas pessoas nunca viveram. Acende essa chama, Jesus, e não deixe apagar. Direcione. Faça com que as pessoas descubram os seus dons, as suas atuações, e que juntos possamos ter um pensamento comunitário de que eu preciso exercer meu papel para essa comunidade chegar aonde precisa chegar. Então, em nome de Cristo, eu te peço, acenda a chama, queima nosso coração por dentro, em nome de Jesus. Amém.